Shalom, boa tarde, Shalom Shabbatov, uma boa semana, o início de uma ótima semana. Estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat. Hoje é dia 11 do mês de julho do ano 2021. Nós estamos no dia 2 do mês Av, do ano 5781. E hoje nós estamos fora do nosso habitat natural, né? Estamos aqui no horário do almoço, no trabalho secular, e vamos aí levar então a tarde com a Torá, né? Vamos ver como que estão as coisas, né? Se o sinal está chegando bem. Ok. Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos iniciando a tarde com a Torá. Louvamos a Hashem por estarmos aqui no primeiro dia da semana e podermos elevar o Eterno às nossas preces e também a nossa confiança a Hashem, né? Hoje nós estamos fora do nosso habitat natural e aqui no nosso trabalho secular, né? Como das outras vezes, a gente não tem uma garantia de um bom sinal de internet e por isso nós vamos dependendo aí, né, de você falar conosco aí como que está o sinal e como que está chegando aí as imagens, ok? Baruch Hashem. Então, Luciana Rodrigues, dá um shalom aí para ver se o som está chegando bem, se o sinal está chegando bem, se não está travando, né? Estamos no nosso trabalho secular e o sinal aqui, a localidade não é muito boa, né? Então, qualquer coisa vocês vão me avisando aí sobre o sinal, ok? Parece que toda hora está caindo a conexão. É isso mesmo? Shalom, shalom. Josélio Tavares, shalom. Tá complicado aqui o nosso sinal, né? Vamos ver aí como que fica. Como tudo ok aí? Voltou o sinal? Nós estamos em apuros. O sinal vai e vem e vai, né? Meu Deus do céu. É um caos sério, né, gente? Ai, ai. Hoje nós estamos a 308 dias do ano 5781, a contar da criação, e a gota de sabedoria do nosso Rebbe hoje nos fala da seguinte forma, né? A gota de sabedoria 308. Então o Rebbe diz assim para nós:
Existe a fé subrracional, a fé no dogma, e existe a fé suprarracional, que é o conhecimento intuitivo, consciência de uma realidade mais elevada, um vislumbre do infinito dentro do ser humano finito. Nossa tarefa não é ter fé, pois já temos a fé. Queiramos ou não, todos nós temos fé. Ela vem em nosso sangue, vem dos nossos ancestrais que deram a vida por ela. Nossa tarefa é conduzir essa visão superior que dava a eles a fé até a nossa mente. Até a nossa mente, nossa personalidade, nossas palavras e nossas ações na vida cotidiana. Torná-la parte de nosso eu e de nosso mundo. O que o Rebbe diz aqui para nós é o seguinte, é que nós já temos a fé em nós. Aliás, nós já temos a fé, a emuná. Ela é algo inerente no ser humano, isso não tem como discutir. Ou seja, de qualquer forma, né, as pessoas em si, elas têm realmente têm a fé. Então, o que nós precisamos realmente fazer é fazer com que nós possamos fazer com que esta emuná, né, a fé, ela faça parte de nós. Eu estou me locomovendo que eu preciso abrir o portão aqui da empresa, ok, gente? Então, a fé, ela é algo real no nosso dia a dia. Nós só precisamos amadurecer e fortalecer cada vez mais. Bom domingo para vocês. E aí, então, amados, é uma questão de exercício. Em outras gotas de sabedoria, nós vimos aí que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos chama a atenção sobre essa questão de exercício de fé, né? E esse exercício de fé, ele está ligado exatamente no nosso cotidiano. Então, a partir do momento que nós temos realmente essa questão de que a fé ela é inerente em nós, então nós só precisamos fazer o quê? Nós só precisamos fazer com que ela faça parte da nossa vida. E isso daí significa que no nosso dia a dia nós precisamos viver cada vez mais a nossa fé. Ok? O sinal continua bom aí, pessoal? Que eu tenho que ficar segurando o celular aqui por causa do sinal. Tem lugar aqui que não pega o sinal de jeito nenhum. Então vamos, na medida do possível, vamos ver o que nós conseguimos fazer hoje. Ok? Ontem nós encerramos o nosso quarto livro, Bamidbar, e, portanto, ontem nós concluímos 4.866 versículos. Hoje nós estamos iniciando o nosso quinto livro da Torá, Devarim, que significa palavras. E esta semana, então, nós vamos estar na Parashá de número 44, 44ª Parashá, que é o nome do próprio livro de Devarim. E nós estaremos estudando 105 versículos nesta semana, ok? Então, comentários a mais, né, da nossa porção semanal Devarim, nós aí estaremos comentando mais profundamente durante toda a semana, aí, sem sombra de dúvidas, ok? Uma das coisas que nós vamos observar aqui não só na Parashá Devarim, mas em todo o livro Devarim, é que na realidade o livro Devarim são os discursos finais ou o discurso final de Moshe. Por que discursos finais? Porque
o último discurso de Moshe para com o povo de Israel, né, antes da sua despedida, e o povo atravessaria, né, o Rio Jordão para a posse da terra. Então, esse último discurso de Moshe, ele durou 36 dias, segundo os nossos sábios. Então, durante 36 dias, Moshe esteve conversando com o povo, fazendo o seu discurso de despedida. Então, de uma forma assim, alguns chamam de o discurso de despedida, como sendo um discurso de 36 dias, e outros falam os discursos de Moshe, porque durante 36 dias Moshe ele esteve junto com o povo fazendo o discurso de despedida. Ou discurso ou discursos, né? Na realidade, a essência é a mesma, tá bom? Então, nesse discurso de despedida de Moshe, o que mais nós vamos aqui observar no livro de Devarim, o quinto livro de Devarim, é exatamente que Moshe, ele traz, através da sua didática, né? Ele vai trazendo reparação, restauração e renovação do relacionamento entre Deus e o povo. E isso significa techuvá, certo? Então, a techuvá, ela é o retorno a Deus, o arrependimento a Deus, ok? Vocês estão me ouvindo aí? Né? Dão um shalom, ok aí, para que eu saiba que a gente continua no ar ou fora do ar, né? Porque, meu Deus do céu. Vamos ver aqui se a gente consegue desse lado aqui pegar o sinal, ok? Parece que aqui o sinal fica bem. Ok, pessoal? Travou e voltou. Edna, vai me assessorando aí, Edna. Vai falando aí o que está acontecendo aí. Ok? Então, o nosso livro de Devarim, o nosso quinto livro, né, da Torá, que tem o nome de Devarim, significa palavras, justamente por causa do último discurso de Moshe com relação à sua despedida. Vamos fazer aliar e logo em seguida a gente faz aí alguns comentários aí dentro da nossa realidade do momento aí, ok? Então, a preparação para a entrada na terra prometida. Então, segundo os nossos sábios, eles falam então que Moshe, estas são as palavras de repreensão que Moshe falou a todo Israel. Por respeitar profundamente o povo, ele não mencionou de modo explícito suas más ações, apenas fez alusão a elas, ou dizendo onde haviam ocorrido, ou lhes fazendo referência indireta. Moisés reuniu o povo e falou a todo Israel de uma só vez, para que todo aquele que pudesse apresentar desculpa ou justificativa para seu comportamento tivesse a oportunidade de fazê-lo. Esta repreensão foi proferida no lado oriental do Rio Jordão, quando os israelitas estavam posicionados para entrar na terra de Israel. E tinha então a intenção de facilitar a transição para essa nova fase de sua existência como povo. Então Moisés primeiro os repreendeu por se terem queixado em Alush, no deserto de Sin, quando ficaram sem provisões. Depois os censurou por todas as outras ocasiões em que tinham despertado a ira de Deus por motivos atribuíveis ao fato de estarem no deserto, por deixarem sobrar maná para a manhã seguinte, por saírem no Shabat para recolher maná,
por se queixarem de falta de água e por se queixarem novamente por falta de carne. Então os repreendeu pelos outros pecados, por terem adorado ao Baal Peor, quando estavam na planície de Moabe, por haverem duvidado que Deus os salvaria, quando estavam acompanhados, acampados defronte ao mar de juncos. E os egípcios os perseguiam, por terem duvidado que Deus realmente os salvara quando saíram do mar de juncos, por terem duvidado da capacidade de Deus de derrotar os habitantes, né? Os egípcios, né? No mar de juncos, por terem duvidado da capacidade. Vamos lá que nós temos que abrir o portão de novo lá, ok? Então vamos lá, é a nossa jornada aqui. O Jefferson não me deixa fazer a live. O estudo da Torá. Nós fazemos o estudo da Torá. Então, todo dia eu faço estudo da Torá pela internet. Então, dessa forma, nós vemos aí que Moisés, né, ele não fala diretamente com o povo sobre o pecado deles, né? Então ele fala sobre os locais que aconteceram isso ou aquilo, e dessa forma, então ele chama a atenção, no sentido de fazer uma reparação e uma preparação mais dentro da Techuvá para a nova fase do povo, que é entrar na terra prometida. Então, por isso, né, ele vai falando sobre os episódios. O motivo pelo qual Moshe não fala diretamente para com eles sobre a questão do pecado em si, porque, de fato, aquela geração não era a geração que saiu do Egito, não era aquela geração no sentido de que eles tinham cometido esses pecados. Na realidade, quem cometeu os pecados que Moshe fala aqui foram os seus pais. Lembram quando a sentença do Eterno é para que a geração que saiu do Egito fique no deserto, por causa da blasfêmia, da rebelião contra Moshe, Arão e contra Deus, por causa dos 10 espiões, e eles blasfemaram contra a terra prometida. Então Deus disse que essa geração, a que saiu do deserto, aqueles homens contados de 20, a partir dos 20 anos até os 60 anos de idade, então essa geração não entraria na terra prometida. E quando Moshe está fazendo esse discurso aqui, esta geração são os filhos da geração que saiu do Egito. Então eles não cometeram esses pecados. E por que Moshe estava falando com eles nesse sentido, como se eles tivessem cometido o pecado? Então os nossos sábios falam que qualquer um deles poderia simplesmente dizer a Moshe: Moshe, nós não cometemos esses pecados. Quem cometeu esses pecados foram os nossos pais. Eles estariam certos, eles estariam corretíssimos, certo? E não haveria sentido, né, de Moshe estar falando isso com eles. Mas por que ninguém se levantou? E por que ninguém contestou ou protestou de Moshe estar fazendo essas repreensões? Então, à medida que Moshe falava sobre esses pecados que os seus pais tinham cometido, então esta nova geração, ela assumiu como se elas mesmas tivessem cometido aqueles pecados. Tanto é que, segundo os nossos sábios, né, pela Torá oral, mais a Mishnah, a geração, ela confirmava
verdade, como que nós somos rebeldes. Então essa nova geração que ia entrar na terra prometida, segundo os nossos sábios, pela sua posição de techuvá, mesmo sem terem cometido aqueles pecados, foi considerado uma geração de tzadik, né? Uma geração de pessoas justas para entrarem na terra prometida e a partir de então uma nova fase na vida do povo israelita. Então, de acordo com essa realidade, né, os nossos sábios comentam a respeito disso daqui. Então, continuando, né, capítulo 1 de Devarim, na nossa Aliá, capítulo 1, verso 3, na continuidade, foi no primeiro dia de Shevat, no 11º mês do ano 2488, que o 40º ano desde o êxodo do Egito, que Moisés falou aos israelitas a respeito de tudo que Deus lhe ordenara relativamente a eles. Depois de golpear Sihon, o temível rei dos Amoritas, que habitava na fortaleza inexpugnável de Ashtaroth, e em sua outra cidade real, Edrei, uma vez que Moisés provara ser capaz de derrotar seus inimigos, os israelitas não podiam acusá-lo de repreendê-los só para culpar o suposto desmerecimento deles por sua própria incapacidade de conquistar a terra de Israel para o povo. Então os israelitas estavam acampados do lado oriental do Rio Jordão, em local que antes fora parte de Moabe. Foi aí que Moisés começou o seu discurso de despedida. Nesse discurso, Moisés não só recapitulou os trechos da Torá, que eram particularmente pertinentes neste momento, em que estavam prestes a entrar na terra prometida, e ele explicou esse ensinamento nas 70 línguas originais da humanidade. Deus, nosso Deus, falou-nos no Monte Horebe, dizendo: habitastes tempo demais neste monte. Habitando ao pé deste monte, adquiriste a grandeza. Habitando neste monte, obtivestes o mérito de conquistar a terra milagrosamente. Virai para o norte e viajai a terra. Ide, primeiro, ao monte central ocupado pelos amoritas, e depois a todos os seus lugares vizinhos, Edom, Moabe e Amon. Atravessai a planície arborizada do Vale do Jordão, a área formada por montes ao oeste desta planície, a baixada ao sul desses montes, as baixadas ocidentais de suas fronteiras, ao sul para o norte, ao longo da costa do mar, até a fronteira norte da terra dos canaanitas, e finalmente todo o Líbano, até o rio Eufrates, que é conhecido como o Grande Rio, por causa de sua associação com a terra de Israel. Vede, eu pus a terra diante de vós, ide tomai posse da terra, que Deus jurou a vossos antepassados, a Abraão, a Isaac e a Jacove, cada um dos quais sozinhos tem mérito suficiente para assegurar-vos essa intervenção divina miraculosa, dar a eles e a seus descendentes depois deles. A partir do versículo 9, nós temos então a repreensão referente ao judiciário, a parte dos juízes. Versículo 9: nesse interim eu vos falei naquele tempo, transmitindo: não posso suportar sozinho a carga de julgar todos os casos judiciais que vós me apresentais. Deus, vosso Deus, fez grandes, que sois hoje aí as estrelas do céu. Ou seja, Deus, o Deus de vossos antepassados, vos acrescente 1000 vezes mais descendentes do que a vós sois atualmente.
quando me ouvistes quantificar essa bênção, embora tenhais compreendido que falei 1000 vezes apenas em um sentido figurado, vós vos queixastes, alegando que eu limitava vosso crescimento populacional, enquanto Deus prometera a Abraão que sua descendência se multiplicaria sem limite. Por isso eu vos respondi: eu, sendo humano, só posso enunciar minha bênção com expressões finitas. Quanto a Deus, que ele vos abençoe, como falou a vosso respeito. Então aqui nós concluímos a nossa primeira aliá da Paraxá semanal Devarim, né? E para nós podermos aqui comentar alguma coisa muito boa para nós nos localizarmos, é quando Moshe ele começa aqui no versículo 5, né, que fala: os israelitas estavam acampados do lado oriental do rio Jordão, em Moabe. Foi aí que Moisés começou o seu discurso de despedida, né? E ele explicou esse ensinamento, né, nas 70 línguas originais da humanidade. É interessante nós observarmos isso daqui, sabe por quê? Os nossos sábios comentam que a Torá escrita, ela traz, né, apenas aquilo que é pertinente a todas as nações saberem, né? E a Torá oral, ela vem explicando o que a Torá escrita tem, o que a Torá escrita contém. E dentro desse aspecto aí, os nossos sábios comentam o seguinte: quando Moshe começou a fazer o seu discurso, e ele fez em 70 línguas, e ele trouxe, né, dentro do seu discurso tudo aquilo que é pertinente à própria Torá. Não somente a questão de estar assim repreendendo, né, sobre a questão do pecado em si. Então, por que os sábios trazem para nós sobre a questão das 70 línguas, né? O povo judeu em si, eles não sabiam todas as línguas. Então, Moshe falando nas 70 línguas, eles não estariam compreendendo absolutamente nada, a não ser na língua que eles conheciam, certo? Então, dentro desse aspecto aí, fica aquela questão: então, por que Moshe falou em 70 línguas, sendo que o povo israelita não entendia estas línguas, apenas a língua deles? Então, os nossos sábios dizem que, quando Moshe ele traz nas 70 línguas, significa que ele está levando para as 70 nações, de fato, realmente, toda a palavra da Torá e todo o ensinamento da Torá. Nesse sentido, significa que a Torá, como foi dada no deserto, ela não é uma exclusividade para os judeus, apenas para os judeus, mas sim, a Torá ela é acessível a todas as nações e a todos os povos. Além disso, quando Moshe fala nas 70 línguas, ele está também santificando as 70 línguas. Então isso significa que cada língua vernácula no seu país, quando a Torá é lida e explicada na língua vernácula, significa que a Torá também ela é santa, ela também é kadosh, na língua de cada nação, representada pelas 70 nações da época. Significa que em qualquer lugar, em qualquer língua que se estude a Torá, que se faz as preces, isso para Deus é santidade. Então, por isso, você pode aprender o hebraico, você pode falar o hebraico, não tem problema nenhum, é muito bom, é excelente, não resta a menor dúvida, ok? Isso não resta dúvida que melhora a nossa expressão para com Deus. Mas
Se você não consegue aprender o hebraico, você não tem condições financeiras, você não tem condições por causa de tempo, de isso ou daquilo, de poder estudar, aprender o hebraico para falar o hebraico em companhia limitada, isso não é motivo para você ficar achando que o estudo da Torá, as suas preces não chegam aos céus, não chegam na presença de Deus, que não tem valor. A partir do momento que você o faz realmente com coração voluntarioso, com coração de amor para Deus, isso para Deus é santidade. Você falando do seu jeito, né? Você falando na sua língua vernácula, o português, né? Que é o nosso caso mais específico, certo? Você falando com bom português, você falando com português caipira, como diz o outro, nós vai mesmo, não é verdade? Uai, né? O importante é você ter sinceridade, honestidade, transparência para com Deus. Então, a tua prece, ela é realmente o estudo que você faz da Torá e a prece que você faz, isso para Deus é santidade, ok? Então, não esqueça disso daí. Ok, pessoal? Ó, nós vamos encerrar por aqui porque o pessoal continua dizendo aí que o sinal da internet vai e volta, né? E amanhã nós voltaremos no horário normal e no nosso habitat natural, ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Essa é a nossa introdução para o livro de Devarim, né? O quinto e último livro aí. E também vamos estar falando alguma coisa mais sobre essas 3 semanas de tristeza e luto, né? Nesta semana aqui, porque no próximo fim de semana nós estaremos, né, no sábado, dia 17, a partir do pôr do sol, encerramento do Shabat, nós estaremos entrando no 9º dia de Ave. E aqueles que forem fazer o jejum completo do mês de Ave, então o jejum, nós vamos ver direitinho aqui. O início do jejum de Ave, ele começa no sábado, às 17h37. Então, no sábado, quem vai fazer o jejum completo, vamos comentar sobre isso aí durante a semana, então estará fazendo a partir das 17h37 do sábado e vai até no domingo às 18h02. Esse é o jejum completo do dia 9 de Ave, né? E nós vamos comentando sobre isso daí durante a semana para nos prepararmos adequadamente quem vai fazer isso. E não esqueça também que a Tzedaká, né, a oferta, ela substitui o jejum. Então o Bnei Noach, ele pode fazer Tzedaká, fazer uma doação, né, ou para a sinagoga direto lá na sede em São Paulo, ou ele pode fazer uma doação para alguma comunidade regional. Não esquece que no nosso vídeo aqui tem sempre a descrição, o local da nossa Tzedaká, tá bom? Né? Ou você pode fazer, né, uma Tzedaká para a viúva, o órfão, né, um pobre, um destituído ou algo semelhante. As opções são múltiplas dentro do campo da Tzedaká. Os sábios comentam que é muito bom quando se aplica a Tzedaká aonde tem estudo de Torá, para que possa ser aprimorado os estudos de Torá, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Desculpe aí as nossas falhas, as falhas da internet, né? Essa correria toda aí e também o horário do almoço, entre aspas, né? Já está no seu limite dos limites, tá bom? Amanhã a gente volta a se encontrar então. Então tá, shalom, shalom, até amanhã.